Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E tô aqui tentar gravar um videozinho. Já estou em Pernambuco, né? Não deu, gente, para gravar lá. Foi uma viagem turbulenta, tanta notícia, tanta coisa, uma coisa atrás da outra. Mas eu vou passar um pouquinho, né, do que os médicos falaram, né, do que o cirurgião dele lá falou, né, sobre o caso de Ian. E tudo que aconteceu nessa viagem também. Enquanto espera a van aqui, pronto, né? Como eu falei, Ian está com estreitamento. O possível tratamento era com endoscopia, né? Como eu falei para vocês. Bolou agora um pouco aqui. E será com endoscopia mesmo, o tratamento dele. O médico quer que a gente faça esse tratamento em Salvador. Vai ser entre 3 e 4 sessões para enlarguecer o local da cirurgia. Outra coisa também que eu descobri lá, que às vezes quando o Ianzinho tá comendo, que junta um pouco no local da cirurgia, junta assim um pouquinho mesmo, coisinha pouquinha mesmo, mínima. Ele fica enguiando, né? Que ela é colocando para fora, aquele pouquinho que não desceu. Eu achava que isso ali era normal, devido tá com estreitamento. E é normal porque é o estreitamento, né? Isso como ele falou que tinha essa possível chance desse estreitamento, porque ele fez a cirurgia muito novinho, muito pequeno. A tendência seria crescer e o órgão, né, o lugar ali, crescer junto, mas em alguns casos pode ser que cresça devagar, pouco demais para a idade dele. Isso ali, toda vez que acontecia isso ali, era um engasgo. E eu não sabia. Mas assim, porque Ian já engasgou. Ele chegou a engasgar e eu fiz as manobras, né? Teve uma vez que ele engasgou, eu tive que fazer a manobra 2 vezes. Então assim, gente, toda vez, toda hora que eu vou dar comida para ele, é aquela tensão, sabe? O medo do engasgo, o medo da comida não descer no local da cirurgia. E assim, só eu sei como é que eu tô, como eu tô tensa, que eu não vejo a hora de eu conseguir esse tratamento. De dar certo esse tratamento, porque ele fazendo esse tratamento, pronto, aquela preocupação do engasgo, ele já vai começar a comer comida sólida, porque ele ainda come tudo muito amassado. Ele come ainda, além de ser muito amassada, tem que ser um pouco líquida e com água junto. E o médico recomendou que eu continue assim, até ele terminar as sessões e a gente ver como vai ficar essa situação. E vou correr atrás, né, desse tratamento, ele precisa dar certo. Foi tanta notícia, gente, nessa viagem, sabe? Na ida, fiquei sabendo que minha tia estava mal, meu avô estava muito mal. E, assim, uma coisa atrás da outra. Foi uma viagem muito turbulenta, muita notícia. Aí, na vinda, quando eu já estou vindo, recebo a notícia que meu avô faleceu. Aí, ontem, minha tia se internou no hospital. E realmente foi assim, não deu, gente, para gravar, não deu mesmo. Eu falei que eu ia gravar, eu gravei um videozinho, né, deles lá em Salvador mesmo, ele e minha filha brincando. Depois desse eu vou postar ele. Mas assim, esse aqui é mesmo falando um pouco, né, sobre a situação, né, de Ian. Que é como eu falei, graças a Deus, até então não vai ser cirurgia, vai ser endoscopia mesmo. Essas sessões a gente precisa conseguir. E vamos orar a Deus, eu peço a oração de vocês também, para a gente conseguir fazer esse tratamento em Ian. A gente precisa muito de fazer esse tratamento e pelo SUS a gente não faz, o SUS não cobra esse tratamento. E eu creio que meu filho está bem até agora, só esse estreitamento, ele está ganhando peso. É muito importante que ele ganhe peso, ele está comendo, ele come de tudo, gente. Como eu falei, bem amassado, mas come tudo que eu ofereço ele come de boa. Então, assim, eu creio em Deus, eu creio que o milagre de Deus ele é completo. Meu filho está aqui hoje porque Deus fez o milagre, porque uma criança vinha se alimentar com quase 5 dias, uma criança que não bebeu líquido amidiótico, gente, minha barriga era enorme. Uma criança que não tinha como engolir nada. Fez cocô 2 vezes na UTI, como uma criança que não come nada.
ia fazer cocô, gente, 2 vezes. Fez um cocô antes, fez cocô na hora que estava trocando ele na cirurgia, na sala de cirurgia. Então, a ciência tenta explicar essas coisas. Eu perguntei, né, ao médico, como ele fez cocô, se ele não estava se alimentando. Ele falou assim, alguma coisa de parto. Mas como alguma coisa de parto, se o esôfago não era emendado no estômago, gente? Como desceu alguma coisa? Então, assim, a ciência muitas vezes pega uma explicação, tenta explicar pela ciência, mas não tem explicação. É Deus. Muitas vezes é o agir de Deus em nossas vidas. E a gente tem que se apegar a isso. Deus fez um milagre na vida do meu filho, eu sei que o milagre é completo. E Deus deixou os médicos também para nos ajudar. E eu creio no tratamento do meu filho, eu creio que essas endoscopias, que é uma endoscopia, gente, que vão utilizar alguma coisa, ou uma bexiga, aquela bolinha de assopro, para enlarguecer o local da cirurgia. Não é uma endoscopia normal, simples não, é endoscopia para enlarguecer o local da cirurgia. Eles vão usar algum método, assim, seja a bexiguinha para encher e enlarguecer. E é assim, se a gente iniciar no mês, se for 4 sessões, é 4 meses seguidos, a gente tem que viajar para fora, porque aqui não tem. Ou a gente vai para Salvador, como o médico indicou, o médico de lá, especialista nisso, ou a gente vai para Salvador, ou vai para Recife, tentar no português, que parece que lá no português também faz esse exame, faz esse tratamento. E começar, né, a agir, começar a correr atrás das coisas, né, porque é um tratamento que a gente só consegue particular, mas eu creio em Deus, eu creio que Deus já preparou tudo, vai dar tudo certo. E assim, gente, eu peço a vocês, compartilha o vídeo. Tem muitas mães que passam pela situação que eu estou passando, passam pela situação que eu passei dentro de uma UTI com um filho que precisou dessa cirurgia, que a medicina ela não explica por que as crianças, bastante criança está nascendo com atresia de esôfago, né? É uma má formação, o esôfago não é emendado no estômago. Então, assim, eles não explicam, né? A medicina não tem uma explicação ainda para falar o que causou. Na época eu testei positivo para a Covid. Eu achei que poderia ser a Covid, mas ele disse que não era também. Não tem. A ciência não explica porque as crianças estão nascendo assim, né? Muita gente, é muita criança. Ó, quando eu levei meu filho com 3 meses, esse médico já tinha feito 5 cirurgias em crianças com a mesma caso do meu filho, atresia de esôfago. O meu filho foi atresia de esôfago com fístula. Quando abriram ele, que a cirurgia foi aberta, foi no tórax, quando abriram ele, foi que viram que tinha uma fístula. Né? A fístula, o esôfago era ligado 2 vezes na taquéria e não pode, só uma vez. Então, eles tiveram de fazer arrumar ali, né? Fechar o local onde era ligado 2 vezes na taquéria e puxar para ligar o estômago no esôfago. Então, assim, meu filho é um milagre. Meu filho, ele passou por muita coisa. Meu filho é tudo. Meu filho, eu sei que é um milagre de Deus. Ali dentro daquela UTI, a gente passa coisa que a gente nem fala, porque eu nem consigo nem falar o que eu vi dentro de uma UTI. Que lá em Salvador a gente poderia ficar dentro de UTI. Então, assim, você vê seu filho ali entubado, dentro de uma incubadora, sem você poder pegar nele. Você ter seu filho e você não poder amamentar, né? Você vê seu filho passar 10 horas dentro de uma ambulância, um recém-nascido, um bebê de risco, viajar 10 horas dentro de uma ambulância, chegar em Salvador e o médico dizer que ele foi todo errado, foi transferido todo errado. Então, assim, não tem outra explicação se não for a mão de Deus, gente. Não tem, porque eu sei que meu filho é um milagre de Deus. Eu não canso de falar isso, porque eu sei que tem gente aí do outro lado, desanimado, com algum problema, alguma coisa, só acreditar, entrega nas mãos de Deus e Deus vai fazer o melhor. Se for para fazer um milagre, Ele vai fazer. Pode ter certeza, Ele vai fazer o melhor na vida de vocês, porque Deus não dá cruz nenhuma que a gente não possa carregar, gente. E é isso. Fique com Deus. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.